Olá, meus irmãos. As pessoas, meus irmãos, elas têm muitas dúvidas a respeito da lei, a lei do Pai, os 10 mandamentos, simplificado em 2, amor ao Pai e amor ao próximo. Principalmente, meus irmãos, as pessoas que frequentam, que caminham até uma instituição religiosa. E muitos irmãos que saíram do sistema religioso questionam, têm muitas dúvidas a esse respeito. Hoje, meus irmãos, nós vamos ficar sabendo e vamos saber para quem foi entregue a lei do Pai, as 10 palavras, para quem foi entregue a lei, para os transgressores, meus irmãos. As 10 palavras, a pedra posta por esquina, estava andando diante dos homens e ensinando aos homens. As 10 palavras andava com a essência do amor, fazendo a obra. Como está escrito, meus irmãos, na Escritura: eis que eu coloco a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha de escândalo, eleita e preciosa para com o Pai. Mas para os homens, para os fariseus, padres, pastores e seus discípulos, rejeitada, pois não crê. Mas para aqueles que crê, é preciosa, meus irmãos. Portanto, a pedra, ela estava andando diante dos homens, meus irmãos, as 10 palavras, mostrando para vocês hoje quem é e quem são os transgressores da lei. Eles estabeleceram as leis do pai deles, Moisés, meus irmãos. 613 mandamentos de morte, a qual acompanhava os rituais, as cerimônias, os sacrifícios. E não davam crédito, não obedecia à lei do Pai, o amor que estava andando diante deles, meus irmãos. Em Mateus capítulo 15, fica bem claro e bem específico, meus irmãos, vocês entenderem hoje quem são os transgressores da lei. Os mestres da lei, os fariseus, padres, pastores, doutores, eles se aproximaram do mestre e disseram: mestre, os seus apóstolos, eles não obedecem às leis de Moisés. Eles não obedecem à tradição dos nossos pais, dos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. Eles comem sem lavar as mãos, mestre. Eles observavam, meus irmãos, apenas o exterior. Estabelecia suas próprias leis e não davam crédito à lei do Pai, às 10 palavras, meus irmãos. Mas o mestre, com toda aquela sabedoria que vem do alto, que derrama o espírito na mente, no topo do homem, ele disse: e vocês, mestres da lei, que desobedecem
o mandamento do Pai Criador, a qual foi dado a vocês, como está escrito na lei: honra o teu pai e tua mãe. Mas vocês desobedecem esse mandamento. Vocês dizem que essa oferta é oferecida a Deus, entre aspas, o Deus deles, meus irmãos. Os filhos estavam desobedecendo os pais. Eles não estavam ajudando os pais nos donativos, no suprimento, no cotidiano, no alimento, por causa dos líderes religiosos, do sistema, meus irmãos. E eles quebravam a lei do Pai. Eles estavam fazendo que os filhos ficassem em falta com os pais, não ajudava no suprimento, pegava todo o donativo, todo o suprimento que era para ajudar os pais e levavam essas ofertas aos líderes religiosos, ao sistema religioso, meus irmãos, a qual acontece nos dias atuais, e quebrava os mandamentos do Pai. Anjo caído, eles quebram, transgridem a todos instantes os mandamentos do Pai Criador, meus irmãos. Por isso que o Mestre disse: eles estabeleciam as leis de Moisés, o preceito, o jugo, o fardo, e não davam crédito à lei do Pai, colocava à parte. E ali estavam as 10 palavras falando com eles, meus irmãos. Foi entregue para eles. Eles são os transgressores. Eles deveriam ensinar o povo, meus irmãos. É a mesma coisa hoje em dia. As pessoas, os filhos estão em falta com os pais, desobedecem e seguem novamente os preceitos da lei de Moisés, o fardo pesado, meus irmãos. Por isso que o Mestre disse: esse povo me honra com os lábios, mas os pensamentos estão longe de mim. Em vão me procuram. Seus ensinos não passam de preceitos humanos, de líderes religiosos, meus irmãos. Como está escrito nas Escrituras, o Mestre disse: eu não vim revogar, anular a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei e os profetas. Até que o céu e a terra passem, nem o tio, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que ensinar a desobedecer o menor mandamento, a qual seja, esse será pisado diante dos homens. E quem está ensinando os homens em cima dos púlpitos, em cima dos altares? São os ministros, sacerdotes, padres e pastores, meus irmãos. Acorda, meus irmãos. A porta está se fechando, meus irmãos. Mas aquele que ensinar a obedecer o menor mandamento da lei, esse será chamado maior no reino, porque o maior é o menor, meus irmãos. Está na hora de vocês reconhecer e ficar reconhecendo quem são os transgressores, a árvore podre, os frutos e os ramos. A árvore podre é o sistema religioso, junto com os frutos, os patriarcas, e os ramos, os discípulos, seus seguidores, meus irmãos. Roubam, mata e destrói, meus irmãos, a vocês. Acorda, meus irmãos.
Saiam do sistema religioso. Corra da sinagoga de Satanás enquanto é tempo, pois a porta está se fechando. Ele é a pedra de esquina, as 10 palavras, o mestre, meus irmãos, a qual simplificou em duas palavras: amor ao Pai e amor ao próximo, meus irmãos. Que vocês possam entender essa mensagem simples, com bom conteúdo e suprimento, meus irmãos. Acordem. Eis que estou na porta do seu ouvido, batendo, mas você insiste em fechar, endurecer o ouvido, meus irmãos, tampar os ouvidos.